Olá a todas e a todos, muito prazer, eu sou Viviane, sou atualmente aluna do 10º semestre do curso de Letras no IFCE Campus Tauá e vou apresentar hoje um pouquinho do que eu venho desenvolvendo, do trabalho que eu venho desenvolvendo, na verdade, sob a orientação do professor Dr. João Paulo Lima Cunha. E o trabalho ele é intitulado O 8 de janeiro de 2023 em julgamento, avalie a atividade nos tweets dos senadores sobre os atos em Brasília. Então, neste trabalho, nós buscamos evidenciar a prática linguístico-discursiva dos senadores brasileiros eleitos em 2022, com o intuito de compreender como que esses atores sociais eles avaliaram as ações ocorridas no 8 de janeiro de 2023, para que a partir dessas avaliações nós possamos refletir sobre a postura das pessoas que compõem o poder legislativo no Brasil. E também já começo destacando que a palavrinha julgamento ali posta no título, ela não evoca os mesmos sentidos que nós utilizamos quando nós utilizamos, por exemplo, no nosso cotidiano, uma vez que ela nomeia uma categoria semântica que trabalha justamente as avaliações quando são pautadas sobre o comportamento das pessoas. E aí mais adiante eu vou detalhar um pouco mais o que é essa categoria, como que ela faz esse mapeamento dos significados avaliativos, mas, por enquanto, vamos falar um pouco sobre o que foi o 8 de janeiro de 2023 e por que que nós optamos por estudá-lo. Acredito que vocês devem lembrar que nesse fatídico dia, pessoas se direcionaram à Praça dos Três Poderes em Brasília e por volta das 3 horas da tarde desse domingo, elas furaram o bloqueio policial que tinha no local e invadiram os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e Congresso Nacional também. E ao adentrarem nos prédios, elas então os violaram. E aí eu coloquei no slide algumas imagens para demonstrar um pouco do que aconteceu no quesito dos danos materiais. Então nós tivemos vidraças quebradas, nós tivemos também objetos que foram furtados dos prédios. E aí eu coloquei no slide também uma foto que registrou o momento em que as pessoas estavam subindo a rampa. E aí, embora os danos materiais tenham sido exacerbados, nós não podemos focalizar apenas o 8 de janeiro no quesito material, no quesito das materialidades, no quesito dos danos que tiveram que ser retirados dos cofres públicos para restabelecer os prédios e enfim. Uma vez que os prédios violentados, eles simbolizam algo que no caso é a ordem democrática brasileira. Então nós não podemos pensar que, por exemplo, as pessoas elas invadiram os prédios com o intuito apenas de invadir os prédios ou com o intuito apenas de quebrar as estruturas que ali tinham. Elas tinham como alvo, no caso, o que eles simbolizam, que, nesse sentido, é a ordem democrática, é o Estado de Direito brasileiro. Então, diante do histórico da democracia brasileira, que é perpassado por momentos de violências como ditaduras, como impeachments, que fragilizam o convívio social, o 8 de janeiro ele emerge também como mais uma tentativa de invalidação do sistema político nacional. E aí, diante disso, nós buscamos estudá-lo com o intuito de que, compreendendo que o que o fomentou foram práticas discursivas opressivas, nós buscamos evidenciá-las para que possamos contrapô-las. Então, dentro de todo esse contexto do 8 de janeiro, nós evidenciamos a prática discursiva dos senadores brasileiros com o intuito de compreender como os legisladores brasileiros eles avaliaram as ações, uma vez que eles são responsáveis justamente por tomar decisões que impactam diretamente no nosso convívio social. Então, o modo como o senador avalia vai nos indicar, por exemplo, as percepções que ele tem sobre o mundo, sobre os comportamentos e principalmente sobre o convívio social que fundamentou ou que baseou, por assim dizer, o comportamento que ele avaliou no 8 de janeiro. Então, como objetivo central neste trabalho, nós buscamos compreender a ação linguístico-discursiva dos senadores brasileiros eleitos em 2022, com a legislatura de 2023 a 2026. Então, como que esses atores sociais eles agiram diante do atentado à democracia brasileira ocorrido no 8 de janeiro de 2023 em Brasília. E aí, como referencial teórico, nós utilizamos principalmente a linguística sistêmico-funcional, desenvolvida por Halliday por volta dos anos 60, 70, e que trabalha principalmente a ideia de que o texto ele repercute em aspectos do contexto e que para ser compreendido ele precisa ter o contexto considerado.
Ou seja, nós temos uma forte relevância, por assim dizer, das variantes contextuais que envolvem o texto e que devem ser consideradas principalmente no momento da análise linguística. Dentro da sistêmica funcional, nós temos o sistema de avaliatividade, que foi definido por Martin White, com o intuito de desenvolver, na verdade, ou de definir, por assim dizer, um sistema que trata especificamente do modo como a linguagem é utilizada para realizar as avaliações. E aí, dentro do sistema de avaliatividade, nós temos a categoria de julgamento, que trata especificamente das avaliações quando elas são sobre os comportamentos das pessoas. E aí nós vamos ter dois tipos de julgamento. Os julgamentos que ocorrem com base na moralidade, ou seja, julgamentos que ocorrem com base em preceitos sociais, culturais, que vão dizer se determinado comportamento é certo ou errado para determinado grupo, e julgamentos que são baseados, por exemplo, nos códigos escritos desses grupos. E aí, como nós estamos lidando com legisladores, nós podemos utilizar as leis, ou seja, o que as leis prescrevem sobre os comportamentos, o que é um comportamento, não, se determinado comportamento é considerado correto ou incorreto perante a lei. E aí, aqui nós já podemos perceber que esses dois tipos de julgamento, o que diferencia eles principalmente, é que um vai ter consequências jurídicas, como, por exemplo, os de sanção social, que são baseados nos códigos escritos, enquanto o outro não, ele vai passear na polaridade do que é certo e do que é errado para determinada cultura, mas sem implicações legais. E aí, com esse referencial teórico, nós vamos falar agora um pouco do corpus desse trabalho. Nós buscamos trabalhar com uma plataforma digital que oportunizasse justamente o acompanhamento mais próximo do princípio de instanciação. O que é o princípio de instanciação? Dentro da linguística sistêmico-funcional, esse princípio ele vai configurar justamente o momento exato em que nós fazemos as nossas escolhas linguísticas, ou seja, em meio às variedades, em meio às opções que nós temos, a instanciação é justamente o momento em que nós fazemos essas escolhas. Então, em meio a determinadas opções, nós escolhemos utilizar essa palavra nesse contexto. E aí, com esse intuito de ter um contato mais próximo do princípio de instanciação, a plataforma Twitter nos surgiu como propícia para os nossos intuitos, uma vez que ela apresenta uma momentaneidade. Uma momentaneidade não é a palavra certa, por assim dizer. Ela proporciona justamente um acompanhamento mais próximo do que está acontecendo e de como que o senador, por exemplo, estava avaliando o que estava acontecendo. E aí, tendo escolhido a plataforma Twitter para trabalharmos, nós fomos, então, categorizar os senadores escolhidos. Então, dos 27 senadores eleitos em 2022, nós os organizamos em 3 grupos, direita, centro e esquerda, conforme um mapeamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, em que essa pesquisa feita pelo Folha de São Paulo ela vai nos direcionar, por exemplo, o posicionamento político dos partidos brasileiros de acordo com os critérios de votação na Câmara, com as coligações. E aí, diante dessa pesquisa, nós então fizemos essa categorização e tivemos 19 senadores considerados de direita, 3 senadores considerados de centro e 5 senadores no grupo de esquerda. E aí nós também criamos uma nomenclatura específica para cada grupo. No caso do grupo da direita, nós tivemos os TSDs, que significam tweets de senador de direita, os TSCs, tweets de senador de centro, e os TSEs, que são os tweets de senadores de esquerda. E aí, já com essa separação, antes mesmo de analisarmos os textos dos senadores, nós já temos alguns aspectos a serem considerados. Por exemplo, o único grupo que registrou a ausência discursiva foi o grupo da direita. Nós tivemos 2 senadores que optaram por não falar, por não comentar sobre os atos do 8 de janeiro. E, diante disso, nós também compreendemos que o silenciamento diante de uma violência, ele evoca sentidos. Então, por que esses senadores não falaram? Por que esses senadores não optaram, na verdade, por não comentar sobre? E aí, também, no grupo da direita, o intuito deste trabalho era trabalhar apenas com os tweets postados no dia 8 de janeiro de 2023. Contudo, 2 senadores do grupo da direita postaram apenas no dia 9 de janeiro. E aí nós tivemos que alargar, por assim dizer,
o recorte temporal deste trabalho. Então, um ponto a se questionar também é o porquê que esses senadores optaram por fazer suas avaliações ou por fazer seus textos apenas no dia seguinte aos atos. O que eles esperaram para poder avaliar, para poder realizar seus textos. Todos esses questionamentos já foram fomentando, antes mesmo da análise em si dos textos, já foram fomentando ideias sobre a postura de determinado grupo e de determinados senadores. E aí eu trouxe aqui para vocês um tweet de cada grupo para a gente poder discutir. Discutir não, né? Para que eu possa mostrar para vocês um pouco de como aconteceu o processo de análise. E aí o primeiro tweet a ser analisado, por assim dizer, aqui com vocês é um TSD, ou seja, um tweet de senador de direita, que foi postado pelo senador Hamilton Mourão no período da noite do 8 de janeiro, por volta das 7 horas e 9 minutos, e diz o seguinte: o respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação. Vandalismo e depredação não se coadunam com os valores da direita. Pelo contrário, são práticas da ideologia que nós contrapomos, sempre pela legalidade e por nossos princípios e valores. Aqui, inicialmente, quando nós olhamos para essa primeira frase posta pelo senador, o respeito e a ordem eles devem prevalecer em qualquer manifestação. Se eles devem prevalecer, é porque eles não prevaleceram. Então, aqui nós temos o subtipo de julgamento propriedade negativa. Por quê? O senador ele recorre aos documentos oficiais, por exemplo, a Constituição Federal, que assegura o direito de manifestação, para avaliar, dizendo que o que aconteceu em Brasília não ocorreu conforme a Constituição Federal prescreve. Então, aqui nós temos a configuração de julgamento negativo no subtipo propriedade, que enfoca apenas a ação, julgando ela ou avaliando ela conforme as leis brasileiras. Assim também ocorre quando o senador nomeia como vandalismo e depredação as ações que aconteceram em Brasília, uma vez que tanto o vandalismo quanto a depredação são ações que são prescritas no Código Penal. E aí, isso tudo dentro do âmbito da legalidade, ou seja, o senador ele recorreu às leis para julgar os comportamentos em Brasília. Contudo, ele também realiza julgamentos no âmbito da moralidade, como nós podemos ver quando ele diz o seguinte: vandalismo e depredação não se coadunam com os valores da direita, pelo contrário, são práticas da ideologia que nós contrapomos. Nesse caso, o senador ele vai expressar capacidade negativa porque ele vai avaliar as pessoas que agiram em Brasília como incapazes de agir conforme os preceitos direitistas, ou seja, as pessoas elas não foram incapazes de respeitar a democracia, mas elas foram incapazes de não agir conforme a direita acha correto. Isso fica evidenciado, por exemplo, quando nós pensamos nas opções linguísticas que o senador poderia ter utilizado, mas não utilizou, quando nós nós damos atenção, na verdade, para quando o senador diz que o vandalismo e a depredação eles não se coadunam com os valores da direita. Ele poderia ter dito que vandalismo e depredação não se coadunam com a democracia ou com valores democráticos, mas ele optou por focar no grupo dele, uma vez que ele mesmo, no próprio texto, ele se coloca como pertencente a esse grupo direitista. E aí, dando sequência, nós temos um TSC, um tweet de senador de centro, que diz o seguinte, foi postado pelo Renan Filho, e diz o seguinte: atos terroristas realizados hoje em Brasília consumam uma ameaça golpista da extrema-direita brasileira contra nossa democracia. As instituições brasileiras vão dar uma resposta enérgica para restabelecer a ordem. É fundamental responsabilizar e punir criminosos e seus financiadores. Aqui nós temos uma palavrinha que não surgiu no tweet anterior, que é a democracia, ou seja, para além das materialidades que aconteceram no 8 de janeiro, nós temos aqui neste tweet a evidencialização de uma violência simbólica destinada à democracia brasileira. E aí o senador ele vai expressar seus julgamentos quando ele nomeia os atos como atos terroristas e ameaça golpistas. E aí o tipo de julgamento que ele vai expressar ao utilizar essas palavras é o subtipo veracidade negativa. No subtipo veracidade negativa, nós temos julgamentos baseados nos códigos, mas não ocorrendo, por exemplo, conforme o subtipo citado anteriormente, a propriedade. No propriedade, nós temos o enfoque apenas na ação.
No veracidade, no subtipo veracidade, nós temos o enfoque na ação e também no caráter de quem a realizou. Então, quando o senador ele chama de atos terroristas, ele não está só condenando a ação do terrorismo que já é condenada no Código Penal brasileiro, mas também o caráter de quem a realizou, assim como quando ele nomeia como ameaça golpista. E outro ponto interessante a destacar aqui neste tweet é que o senador ele chama as pessoas que agiram em Brasília de criminosos e também evidencializa possíveis financiadores, ou seja, pessoas que agiram indiretamente, por assim dizer, mas que também configuraram as ocorrências do 8 de janeiro. E aí, por fim, nós temos aqui um tweet do senador de esquerda, da senadora, no caso, que é a Tereza Leitão, que foi postado um pouquinho após o momento em que as invasões elas foram iniciadas, tendo em vista que as invasões começaram por volta das 3 horas da tarde, a senadora realizou o tweet por volta das 3h39 da tarde. E diz o seguinte: bolsonaristas rompem o bloqueio e invadem o Congresso Nacional. Inadmissível. É preciso uma reação à altura das forças de segurança, invadem um patrimônio público em total afronta à democracia. Aqui nós vamos ter novamente o subtipo veracidade sendo expresso, ou seja, a condenação com base nas leis, do caráter das pessoas que agiram e dos comportamentos, e quando a senadora diz o seguinte: rompem o bloqueio e invadem o Congresso Nacional. Nós temos ações que são prescritas, sobretudo no Código Penal brasileiro, e o que evidencializa principalmente o caráter de quem as praticou ocorre quando a senadora afirma que invadem um patrimônio público em total afronta à democracia. E aqui novamente nós temos também a palavra democracia sendo utilizada, ou seja, a evidencialização não só das materialidades, a condenação não só das ações materiais, mas também da democracia, que surge como uma violência simbólica que foi manifestada a partir das violências materiais. E aí nós temos também o outro subtipo, que é o subtipo tenacidade, que faz parte, na verdade, de julgamentos morais, que é pautado principalmente quando o avaliador ele demonstra confiabilidade ou não confiabilidade em quem ele está avaliando. Então, quando a senadora chama de bolsonaristas, ela vai demonstrar não confiabilidade nas pessoas que fazem parte da prática discursiva bolsonarista e que estavam agindo em Brasília. Nesse contexto, a palavra bolsonarista ela adquire sentidos negativos, mas não quer dizer que em todos os contextos ela tem esses sentidos. Nesse em específico, dos atos do 8 de janeiro, ela passa a evocar esses sentidos. E aí eu coloquei aqui para encerrar para vocês um pouco dos resultados encontrados. Então, nós tivemos no grupo da direita uma maior recorrência do subtipo propriedade, em que há a condenação das ações, dos comportamentos, mas não necessariamente daqueles que a praticaram. E aí, quando nós pensamos sobre isso, nós podemos problematizar a questão de que as pessoas que agiram em Brasília, elas fazem parte da prática discursiva bolsonarista, assim como os senadores que as avaliaram. Então, nós podemos pensar que essa tentativa de enfocar apenas nas ações como erradas, ela tem como intuito principalmente distanciar os atos em Brasília da direita brasileira, é uma possibilidade que nós discutimos no trabalho. E aí, isso também se torna um diferencial da direita em relação aos outros dois grupos, porque os outros dois grupos, no caso aí do gráfico projetado para vocês, do grupo da esquerda, nós tivemos uma maior recorrência no subtipo veracidade, com a condenação tanto do comportamento em Brasília, como de quem a realizou, e também dos intuitos, no caso, dos intuitos antidemocráticos que fundamentaram as ações. Isso no grupo da esquerda e também no grupo do centro, que teve também uma maior recorrência do subtipo veracidade. E aí eu coloquei para vocês a questão dos três gráficos, para que a gente possa ver essa diferença pela imagem aí. Então, a direita mostrou um enfoque maior em si próprio, uma tentativa maior de defesa, uma tentativa maior de distanciar as pessoas que estavam sendo avaliadas do grupo do avaliador, enquanto no grupo de centro e no grupo de esquerda nós tivemos uma evidencialização e uma preocupação maior com a democracia brasileira que estava sob ataque no momento das avaliações. Espero que eu tenha conseguido explicar de modo claro para vocês. Em caso de dúvidas, eu me disponibilizo para esclarecimentos. E aqui eu deixo um pouco das minhas referências e agradeço por poder participar do evento. E é isso. Muito obrigada e até mais.